Uma característica de pessoas que têm melasma, que pode ter ocorrido, né, ou por gravidez, ou questões hormonais, o sol ele vai influenciar também bastante nesse caso. Então, essas pessoas, elas costumam ter também a pele bem ressecada, que é um problema, né, porque a maquiagem, quando tem uma pele muito ressecada, ela não absorve tão bem. Certo. Então, o primeiro passo para quem tem esse tipo de mancha é hidratar bem, tá? De dentro para fora e de fora para dentro. Então, a gente, né, indica que a cliente beba muita água, hidrate e protetor solar. Ele vai ser fundamental também. E a hidratação não é com qualquer tipo de creme, tem que ser cremes específicos. Isso, específico para a área do rosto, né? Certo. Então, o que acontece? Aqui na Fernanda a gente já fez metade do rosto, né, para o público poder enxergar como que fica uma pele mais camuflada. Esse lado tá sem maquiagem, então a gente enxerga aqui nessa área central um pouquinho do melasma dela. Tá dando para observar? Bem, levanta um pouquinho a cabeça, só para as pessoas perceberem. Vira um pouquinho. Então, esse é o lado que ele tá somente hidratado e com o melasma bem evidente. Sim. Esse lado aqui a gente já fez a correção. Então, eu trabalhei nessa correção dela com 3 tipos de produtos, basicamente. Seria um corretivo mais denso, né? Um corretivo cremoso, que é esse tipo aqui que a gente usa. Ok. Então, a gente faz a aplicação sobre a mancha. Eu trabalhei com a base, para poder uniformizar toda a cor do rosto dela. Sim. E o segundo passo, um corretivo também para iluminar essa região. Você vai fazer isso pra gente? Posso fazer. Então, deixa eu segurar o microfone. Enquanto isso, eu quero que você vá explicando. A diferença entre a pele clara e a pele morena? Existe. O melasma numa pele morena, ele fica muito mais evidente. Sim. Pois ele fica mais escuro do que numa pele mais clarinha, que é o caso da Fernanda. Mas nos dois casos a gente trabalha com corretivo. Existe o corretivo colorido também, que pode ser usado nessa situação. Certo. Porém, os corretivos cor de pele com mais densidade, eles também fazem um trabalho muito bom. Explica pra gente essa primeira parte que você acabou fazendo. Você fez, interessante, você não fez nele todo, né? Isso, eu trabalhei em cima da manchinha dela. Ok. Agora eu venho com a base. E só uma pergunta, a primeira, ela é mais clara a tonalidade? Isso, ela é um pouquinho mais clara do que a mancha, né? Ok. Ela vai igualar com o tom da pele dela. Agora eu venho aplicando uma camadinha bem generosa de base. Nessa generosa, região. viu, gente? Quem tem mancha tem que trabalhar com produtos de alta concentração. Certo. Para ter um resultado bom, né? Porque às vezes a gente trabalha com produtos muito líquidos e aí a gente não tem um resultado que às vezes as mulheres ficam vendo, né, em maquiagens profissionais e querem fazer em casa. Então aqui eu venho, aplico primeiro com o pincel, só dando batidinhas. Sim. E depois eu venho com uma esponjinha para me ajudar também a espalhar e absorver esse produto na pele dela. Aí eu até pergunto, né, Natália, nessa situação, quando a pessoa, por exemplo, ela aplica com o dedo, isso faz diferença também? É importante o que você está usando? Isso, é interessante ter um pincel. Aqui tem só um pedacinho aqui que não passou, não. É interessante ter o pincel porque a mão, o calor da mão, a gordura da nossa mão, ela altera o produto, né? Então aqui eu quero que o produto ele fique bem aplicadinho. Certo. Então eu prefiro utilizar o pincel e a esponjinha que vai me ajudando nesse acabamento. Não, realmente dá uma diferença muito grande. Um pouquinho na testa também. E no caso do melasma, sim, quando a pele está muito sequinha, dificulta a absorção desses produtos, porque são produtos de alta concentração. Por isso que eu falo que a hidratação ela é fundamental. É o primeiro passo da nossa maquiagem. Certo. Então, hidratou, depois você passa o corretivo, depois você passa a base. Isso. Agora eu vou trabalhar com corretivo mais líquidozinho. Certo. E vou dar uma leve iluminada nessa região aqui também. Essa seria a região acima do melasma? Isso. Pegando um pouquinho da região dos olhos dela, né? A gente faz aqui uma espécie de um triângulo. Certo. Para criar uma iluminação que fique bonita quando a luz
aparece aqui, ela difunde essa marquinha. Que interessante. A gente acaba também já camuflando a olheira. Certo. Né? É bom que já faz o serviço completo, né? Isso. Porque uma pele bem feita, você não precisa nem de... Às vezes a pessoa não sabe, às vezes, trabalhar tanto a questão da sombra, a questão do olho, mas se uma pele estiver bem feita, você pode passar um rímel, pode passar um lápis, mesmo que você não saiba maquiar seu próprio olho, já valoriza bem, né? Já valoriza. Na Fernanda a gente deixou também essa maquiagem bem básica, que seria Sim. algo pensando nesse dia a dia mesmo, né? Entendi. Um olhinho só com lápis, um pouquinho esfumado embaixo. Agora Agora eu vou passar um blushzinho para dar uma corzinha, né? E dar um aspecto mais saudável para essa pele. É importante trabalhar com o blush nessa tonalidade um pouquinho mais rosada. Algumas pessoas gostam do blush bronze, mas no caso de mancha, ele acaba evidenciando a mancha. Interessante. Então, quando a gente trabalha com blush mais em tons rosados, ele acaba dando um efeito melhor. Ok. Querida, quero agradecer você. Agora nós vamos para a nossa segunda modelo. Vamos trocar? Vamos trocando? As nossas modelos. Conta pra gente, você, no caso dela, agora é a Roberta... Torido, é isso mesmo, né? Roberta Torido. Mas no caso da Fernanda, eu observei que você não passou pó depois. É bom não passar quando a mancha, a melasma, é bom evitar o pó ou não? Foi uma opção que você fez agora? No caso da pele dela, ela tá com melasma e tá com a pele bem ressecada. Sim. Se eu coloco o pó em cima, eu evidencio esse efeito do craquelado, Entendi. sabe? Quando dá aquele aspecto da pele sem viço. Entendi. E eu quero devolver o viço pra ela que ela realmente tá sem. Entendi. Então o pó, ele é dispensável nesse caso. Explica um pouquinho então da pele da Roberta pra gente, por favor. A Roberta, ela é uma pele que tem sardas, né? Ela é, né, esse tom de ruivo. A gente fez uma maquiagem nela um pouquinho mais pesada, Sim. né, pra gente poder mostrar uma pele mais pra noite. Ok. No caso dela, eu trabalhei da mesma forma que a Fernanda, porém, ao invés de concentrar em cima da mancha o corretivo, a gente concentra nessa região, que é uma região onde tem mais sardas. Entendi. E aí a gente trabalha iluminando também, para poder dar um efeito mais bonito. Mas o dela acabou que você já maquiou ela completamente? Já tá toda pronta. Fala pra gente como é que você, esse trabalho nela, porque o outro você usou 3 tipos de produto. Isso. Como que foi a realização da maquiagem dela? Então, no passo a passo, Isso. a gente aplicou primeiro o hidratante, né? Depois a gente aplicou um primerzinho. O primer, ele tem esse efeito de... O hidratante no rosto inteiro? No rosto todo. Sim. Sempre. A pele com sardas, ela também tende a ficar um pouquinho mais ressecada. Ela é uma pele mais sensível, né? Por isso que ela mancha bastante. Entendi. Então, a gente aplicou o primer logo após o corretivo. O primer, ele tem essa função também de disfarçar problemas, amenizar problemas. Então, ele pode amenizar poros, também tem pessoas que se incomodam com isso. Ele disfarça um pouquinho a sarda. Então, depois desse primer, a gente aplicou o corretivo mais denso, que é aquele corretivo cremosinho que eu mostrei da outra vez. Sim. Aí eu vim com a base e logo em seguida com o corretivo líquido para dar aquela iluminadinha na região aqui dos olhos. E aí eu queria que você desse pra gente fechar a nossa entrevista, uma dica para quem tem a pele negra. Como fazer? Porque você até compartilhou, né? Disse que na pele negra a mancha ela realça mais. Sim. Então, o que ela deve usar, o tipo de tonalidade que ela deve usar para que diminua essas manchas? No caso da pele negra, o que acontece é que, principalmente essa região ao redor da boca, centro da testa, ela tem uma mancha um pouquinho mais clara. Sim. Então, o que ela precisa fazer para disfarçar essa mancha é trabalhar um corretivo que vai uniformizar a cor do rosto dela. O que é muito importante na escolha de produtos é sempre procurar tons puxados para o amarelado ou avermelhado. Nunca tons rosados para a pele negra. Sim. A gente vê no mercado algumas
bases que puxam para o rosado. Entendi. Mas essas bases, elas acinzentam. Então é um problema sério que pessoas com pele negra, às vezes elas têm muita dificuldade de se maquiar por isso, pela escolha do produto. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.